mais do que um jogo de futebol. Isto mesmo, premiação gigante quem passar aí na Copa do Brasil e muita rivalidade nesta partida de hoje entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco com alguns problemas aí, problemas muito grandes aí com relação a desfalques. É hora da gente simplesmente se superar nesse jogo aí que, infelizmente, ganhou um clima de guerra desnecessário. E, claro, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo a chegada de reforços no Gigante da Colina. Porque ontem o Marcelo Santana ele veio a público e disse taxativamente: havendo possibilidade, chega mais dois. Posicionamento oficial aí da Vasco SAF. Portanto, a gente começa mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco, pedindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para abençoar a sua vida. Meus amigos, seguinte, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Chegou aquele dia tão aguardado aí pelos vascaínos e pelos atleticanos. E o seguinte, ontem a gente teve dois jogos que abriram ali as quartas da Copa do Brasil. E os times visitantes levaram vantagem. O Flamengo ganhou lá do Bahia e o Atlético Mineiro, em pleno Morumbi, desbancou a equipe do São Paulo. Então o Vasco não pode entrar em campo com o pé fora do acelerador. Esse jogo é importantíssimo vencer com folga, e dá para vencer, para a gente ir tranquilo lá para a Arena da Baixada. Só que o Vasco da Gama tem alguns desfalques para esta partida. Desfalques até de última hora e sentidos. Felipe Coutinho está com Covid. David com uma celulite facial, pH suspenso. E o Adson, ele preferiu dar uma parada para poder fazer uma cirurgia na tíbia. O Adson só volta no ano que vem. Muitas pessoas criticaram o Adson ontem, falando, poxa, mas ele podia fazer um tratamento mais conservador. Aí é o corpo do atleta, é o atleta quem determina, pessoal. Mas o seguinte, o Vasco já escalado, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, está colocando fé no Puma Rodrigues hoje? Deixa nos comentários. João Vitor e Maicon, Maicon atuando pelo lado esquerdo, onde joga o Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Paê, e um ataque todo gringo, um ataque novo. Jean David, Emerson Rodrigues e Vegete. Gostou da escalação do Rafael Paiva? Eu gostei, porque eu acho que não tem muito o que fazer. Perfeito? E o seguinte, né, um clima de guerra foi criado para esse jogo aí, por conta, principalmente, do Atlético Paranaense, muita besteira sendo dito pelo Petralha, que tentou tirar o jogo daqui de São Januário, muita besteira sendo dita aí pela imprensa lá do Paraná, e hoje é um dia de superação. E olha, como os clubes ofereceram bicho aí para os seus jogadores, vai pegar fogo. Mas o seguinte, a gente agora fala sobre a situação de reforço. E tem muita gente falando, ô Laureano, o Vasco não contratou em 2 meses, vai contratar agora? Pessoal, a gente teve duas baixas importantes, que foi o DVD e também foi o Adson. O Adson, inclusive, não joga mais esse ano.
Então, as coisas mudaram. O Vasco tem pouco tempo para poder fazer essas contratações. Houve uma reviravolta. Situação do Luan Pérez. Essa situação do Luan Pérez, o jogador estava a caminho do Santos, mas o próprio staff do atleta disse que o Vasco parece mais interessado do que o Santos nessa contratação. A proposta que o Vasco da Gama fez foi muito superior à proposta do Santos, algo em torno de R$ 750 mil, um contrato de 2 anos. O jogador viria de vez aqui para São Januário, jogador que já não possui mais vínculo com o Fenerbahçe. Perfeito? Diante dessa situação, o Vasco também corre contra o tempo para poder fazer anúncios, jogadores do lado de campo. O nome que voltou à tona foi o nome do jogador Yuri César. Aquele mesmo Yuri César, cria do Flamengo, que jogou bem no Fortaleza, que atua pelo Shabab Al-Ahly Dubai, ele voltou à pauta aí no dia de ontem e uma negociação que deu uma esfriada por conta da chegada do Jean Menezes voltou com força total. E, além disso, o Vasco da Gama ele almeja ainda contar com o Benjamin Garré, um jogador que simplesmente está lá no futebol russo, perfeito, e o Vasco da Gama fez uma proposta aí para poder comprá-lo. Tá? O Vasco fez uma proposta para compra, chamou até a atenção essa situação. O Vasco teve a primeira oferta rechaçada, tá? Não me pergunta onde o Pedrinho arrumou dinheiro, tá? Mas foram 20 milhões que o Vasco ofereceu e o Vasco realmente quer contar com esse jogador, porque o Vasco fez uma nova proposta aí por esse jogador, um caminhão de dinheiro, né? Ainda mais para quem não tem. Agora, é um jogador, o Benjamin Garré, que joga lá no Krila Sovetov Samara, é um bom jogador, um jogador que inclusive teve uma passagem ali pelo City, perfeito? Então, o jogador não está feliz lá na Rússia, perfeito? Pode pintar aqui no Vasco. O que pega nessa negociação aí é o tempo que é pouco. Então, assim, o Vasco tem que resolver o mais rápido possível. Hoje, a gente vai ter novidades com relação a essas situações, tanto para o bem quanto para o mal, porque o Vasco realmente está no mercado para duas prioridades: situação de zagueiro e a situação envolvendo o ponta esquerda. Vasco vai atrás de mais um ponto. E tem que fazer isso, né? E a gente também tem que ter uma sensibilidade, e nesse caso aí o Pedrinho não teve culpa, fez até 2 contratações para jogador de lado de campo, mas a gente teve o problema do Adson e teve o problema também ali do nosso bravo Adson. Perfeito, pessoal? Agradeço aí. Agora, vacilar não foi na situação do zagueiro, hein? Vamos ver se dá tempo. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.